Fala galera, aqui quem está falando é o professor Lucas de Geografia e agora nós vamos iniciar a correção do nosso PET, volume 3, semana 1 para a turma do oitavo ano. O conteúdo dessa semana traz um pouco do continente americano para a gente. Então a questão 1 pede para a gente usar os termos a seguir para identificar as frases abaixo. Então os termos que são utilizados são América Central, América do Norte e América do Sul. Então, nós já sabemos que é uma questão que está falando da regionalização do continente americano, né? E aqui nós temos o continente representado. Então, na alternativa A, ele fala para a gente que compreende o Canadá, Estados Unidos e México. Então, quando a gente fala dessa regionalização compreendendo México, Estados Unidos e Canadá, nós estamos referindo a uma regionalização que considera a questão, né, da localização. E aí nós dividimos a América em América do Norte, né, a América Central e a América do Sul. Além dessa regionalização, nós vamos ter também uma regionalização que considera critérios, né, políticos, econômicos, relacionado também à história de colonização, e aí nós vamos ter uma subdivisão do continente em América Latina, tá? E a América Anglo-Saxônica, que compreende Estados Unidos e Canadá e todo o restante é América Latina, tá? E quando a gente fala dessa divisão que está sendo retratada aqui na questão, nós estamos falando de uma regionalização que é mais por uma questão de localização. Então, quando a gente fala que compreende o Canadá, Estados Unidos e México, nós estamos referindo à América do Norte. Tá joia? A B fala que é formada pela parte istmica, né, continental, e outra insular, ilhas. Né? Então, a gente já sabe que nós estamos nos referindo, né, às famosas ilhas que se localizam na América Central. Tá joia? Então, aqui representado no mapa. E a C fala que corresponde à porção que se inicia nas terras da Colômbia, né? Então, a Colômbia aqui de laranja, e se estende à direção sul. Então, nós estamos falando da América do Sul, né? Questão tranquilinha aí para a gente. A 2 fala que os primeiros povos da América referem-se àqueles que viviam na América antes da chegada do europeu. Também são chamados de... Então, né, esses povos que viviam aqui na América, né, antes da chegada dos europeus, como eles são chamados? A questão A fala que são os latinos-americanos, né? A gente já pode descartar. Quando a gente fala dos latinos-americanos, isso tem uma outra referência. Os indígenas, né? A C fala dos pré-cabralinos e a D fala dos pré-colombianos. Então, olha só, quando a gente pensa nessa questão, como esses povos que viviam aqui na América, né, eles são chamados? Eles eram chamados de pré-colombianos, numa referência clara a Cristóvão Colombo, né, que chega na América em 1492. Então, os povos que viviam aqui acabaram sendo chamados de pré-colombianos, a uma referência a Cristóvão Colombo. Então, a gente já consegue perceber que essa é uma visão eurocêntrica, né? Eles denominam os povos que antes estavam aqui numa visão deles, né? A partir da história contada pelos europeus. Tá? Mas a alternativa vai ser a alternativa D. A 3 pede para a gente ler as características de colonização da América. Né? Nós sabemos que a América vai ter dois tipos de colonização, tá? E associar as colunas abaixo. Então, a coluna 1 fala da colônia de povoamento, onde a produção agrícola era baseada na pequena propriedade, produção manufatureira, voltada ao mercado interno, utilização do trabalho livre. E a D, né, se refere à colônia de exploração, produção agrícola baseada em latifúndios e monoculturas, produção destinada ao mercado externo, utilização de trabalho escravizado. Né? E aí nós sabemos que a América nós vamos ter esses dois tipos de colonização, né? Que diz muito sobre a história do continente americano. Né? Colônia de povoamento na América anglo-saxônica e a colônia de exploração
na América Latina. Então, a A fala que foi o tipo de colonização presente na porção norte da América, né? Nós estamos referindo à colônia de povoamento. A B fala que a produção agrícola de apenas um gênero, como cana-de-açúcar, tabaco, né? Que são os produtos que foram exportados para abastecer principalmente o continente europeu, tá? E aí nós estamos referindo às colônias de exploração, né? Nós sabemos a importância da cana-de-açúcar no Brasil, a cana-de-açúcar em vários países da América Central, né? E também outros produtos, né? Como a banana, como o tabaco, tá? A C fala que o trabalho era livre e assalariado, né? Como aqui a própria descrição já mostra, nós estamos referindo à colônia de povoamento. E a D fala que utilizava indígenas e negros como escravos. Nós sabemos que se trata da colônia de exploração. Tá joia? A 4 fala que, com base na imagem e nas informações dadas na legenda, escreva qual o tipo de relevo e onde ele aparece no continente americano, temperatura predominante e ocupação humana. Então, aqui nós temos a representação, né, a imagem desse tipo de relevo, tá? E na descrição fala que vista de parte das montanhas rochosas, cadeia que se estende pela costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá. Foto no estado de Colômbia, né? A foto aqui de Estados Unidos 2012. Tá? Então, com base na imagem e nas informações, que tipo de relevo que é esse? Bom, a gente já consegue perceber que é um tipo de relevo montanhoso, ou seja, um relevo de formação recente. Quando a gente fala de formação recente, nós estamos falando em uma análise do tempo geológico, né? Esse relevo ele foi formado recentemente, levando mais uma vez em consideração o tempo geológico em questão, e por isso é um relevo que apresenta altas altitudes, tá? Ela pede também para falar onde esse relevo aparece no continente americano. Esse relevo, esse tipo de relevo de altas altitudes formados recentemente, essas cadeias de montanhas, vão aparecer na costa oeste do continente americano, se estendendo, tá? Desde do Canadá, os Estados Unidos, passando por todo o continente americano até o Chile, na América do Sul, né? Então, nós vamos ter, a partir das cadeias de montanhas dos Andes, né, que vão aparecer no continente da América do Sul, essa extensão de cadeias de montanhas que aparecem na costa oeste do nosso continente. A temperatura predominante, nós vamos ter temperaturas muito frias, tá? Porque nós sabemos que a altitude ela é inversamente proporcional, né, à temperatura. Então, quanto mais alto, tá, mais frio é. E aí está relacionado àquela questão da pressão atmosférica, né, que é o peso da coluna de ar que ela faz sobre a superfície da Terra, tá? Então, em altitudes mais baixas, essa pressão atmosférica ela é maior, você tem uma maior concentração de gases e, consequentemente, né, esses gases absorvem mais calor, fazendo com que a temperatura seja mais quente. Em altas altitudes, essa pressão atmosférica é menor, as moléculas de gases elas estão separadas, né, elas estão espaçadas e você tem uma pouca presença dessas moléculas, e aí você não tem tantas moléculas assim para absorver o calor, fazendo com que as temperaturas nessas altitudes maiores acabem sendo mais frio, né? E também, em relação à ocupação humana, nós sabemos que locais de alta altitude, onde a temperatura é muito baixa, né, vão ser locais, né, nessa costa oeste do continente americano, que a ocupação humana não vai ser relevante, tá? Então, para resumir, eu coloquei aqui, que é um relevo de montanhas ou cordilheiras. Esse tipo de relevo aparece na costa oeste do continente, e essas cadeias de montanhas jovens se estendem por cerca de 15 mil quilômetros, desde o Alasca até o extremo do Chile. Essas montanhas apresentam altitudes elevadas, onde as temperaturas são muito baixas, inibindo a ocupação humana. Beleza? Então, aqui uma correção, né, do nosso PET, com um pouquinho de explicação para a gente aprofundar um pouco mais, tá joia?